estamos aqui para mais um episódio de Doutora Ju Sem Filtro. Hoje temos uma convidada maravilhosa, a doutora Bárbara Gomes, minha amiga, minha colega de turma, endocrinologista pediátrica, que vai tirar um monte de dúvidas de vocês, tá bom? Barbrinha, queria que você se apresentasse para o nosso público. Me conte um pouquinho de você. Oi, pessoal. Eu sou Bárbara, eu me formei em 99 com o Jô, na UPE, né, Jô? E eu sou endócrino pediatra. Hoje em dia eu trabalho no Hospital das Clínicas, que sou preceptora da residência médica lá, em endocrinologia pediátrica. Então, a gente ensina pediatras a serem endócrino pediatras lá no HC. E foi onde eu fiz mestrado e doutorado também. E tenho meu consultório que é no Hospital Português, daqui de Recife. Excelente, Barbinha. Então, assim, pra gente começar, eu queria que você falasse primeiro, assim, até que idade a gente vai para endócrino pediatra ou para endocrinologista adulto? Vocês atendem até que idade? Até antes de completar 18 anos. Até antes de 18. E dependendo, eu tenho pacientes com 32, 33. Vão ficando. Porque eu tinha essa dúvida, porque eu tenho uma paciente que já está há anos na endócrino pediatra. Acontece. E ela não larga. Acontece, né? Acontece, de não largar, né? Mas a maioria é até os 18. A Do maioria recém-nascido até os 18. A maioria das patologias, quando vira adulto, já não... Já resolve. Já passaram, já resolvem, né? A gente tem visto muito epidemia, né? E se fala muito da questão da obesidade infantil. Isso é uma procura grande no consultório do endócrino pediatra, obesidade? Existe essa procura. Não é o grosso do consultório. É o grosso do consultório, existe essa procura. Mas na infância, a gente... o endócrino pediatra, na verdade, o que é que ele faz? A gente tenta entender qual a causa da obesidade, porque às vezes é algum problema, às vezes é uma síndrome. Mesmo, a síndrome né? É um problema hormonal, uma doença monogênica que causa a obesidade. A gente vê se tem comorbidades associadas a essa obesidade, então se a criança tem diabetes, hipertensão, colesterol, vê se, dependendo da idade, a partir dos 12 já pode usar medicamento, né? Então vê se pode usar medicamento, mas se não, se for uma obesidade por erro alimentar, e a gente acaba deixando mais com o pediatra geral e com o nutricionista. Com o nutricionista, Isso. Né? Não medica cedo, né? Eles vão ser medicados mais tardiamente, né? Isso. Depois dos 12 anos é que começa, a partir né? dos 12, se você não tiver sucesso com as medidas, né, conservadoras Gerais. de medicação de estilo de vida, você pode entrar com as medicações que são os análogos do GLP-1, né? A liraglutida e a semaglutida estão aprovadas e com sucesso. Para a obesidade na adolescência, a partir dos 12. Isso. Bom saber. E me diga uma coisa, essas medicações, porque assim, são injetáveis, né? Então, a grande maioria. Tem uns orais, mas a maioria é injetável, O que foi liberado para adolescência foi o injetável. Foi injetável. A semaglutida, ela existe oral e injetável, mas o que foi liberado, que tem evidência científica para adolescente, é o injetável, mas é uma vez na semana. Na semana, eles respondem subcutâneo, bem, né? Eles aceitam bem, normalmente bem, são né? adolescentes já. Querem perder peso. Aceitam bem. Né? Agora sim, a obesidade é uma doença crônica. Então, para a vida toda, né? O próprio estudo mostra que depois que você começa a medicação, se você parar, você vai voltar a ser obesa. Vai voltar ao peso. Então, a não ser que tenha uma modificação de estilo de vida muito grande. É bem dizer para a vida toda, né? Que você vai usar a medicação. E diabetes, assim, porque às vezes a gente vê crianças, às vezes eu estava vindo no shopping agora, eu vi com aqueles adesivozinhos, né, de medição o Libre, né? Libre. Libre, que de medição da glicemia. É comum diabetes na infância? O diabetes mais comum na infância é diabetes tipo 1. Quem cuida é um endócrino pediatra. É o que a gente mais vê. E aí as crianças são dependentes de insulina, né? E aí precisam tomar insulina. Hoje em dia tem essas tecnologias que facilitam a vida. Antigamente tinha que furar o dedo várias vezes. E agora com esses sensores, são sensores de glicose, eles medem a glicose a cada a cada minuto. E aí você passa alerta quando tá alto. Alerta. Esse novo agora que foi lançado há pouco, o alerta Libre 2, ele alerta. E quando tá baixo também. A gente que coloca os alarmes, né? E a gente diz. Aí se tiver hipoglicemia ou hiperglicemia, é alerta, alerta, né? E ainda alerta no celular da mãe também. Da mãe também. Vixe, que felicidade. Que maravilha. É automático, facilitou. E hoje em dia tem também aqui no Brasil, já tinha, né, as bombas, agora tem uma bomba que é híbrida.
que ela fica junto de um sensor de glicose. E aí ela vai ajustando a insulina de acordo com a glicose já Durante automaticamente. o dia, automaticamente. Né? Mas ela é híbrida, você ainda tem que colocar o que vai comer. Entendi. Aí na parte da refeição você tem que Tem que colocar dizer. para poder fazer o ajuste. O ajuste. Mas no dia a dia, assim, sem a comida, já é Então, o essa aparelho, é beleza. muito bom, né? Essa bomba é excelente, né? Não, melhorou muito. Muita qualidade de vida, Dá né? até menos trabalho para nós médicos, porque a bomba faz muita coisa sozinha. Faz muita coisa sozinha. É, uma maravilha. Agora o fato, eu queria tirar uma dúvida, porque outro dia desse atendi uma mãe que me contando a história de vida dela e contou que o filho tinha diabetes. E essa criança não tem restrição alimentar, porque justamente ele tem uma bombinha, que é justamente essa bomba, que fica jogando glicose durante o dia, insulina durante o dia, de acordo com a glicemia. Mas, mesmo com bomba, a gente não tem que manter uma dieta hipoglicílica, baixo índice de açúcar para essas crianças, não? Ou elas podem comer tudo? Não, o ideal é que diminua. Para não estar tomando altas diabetes. doses de insulina. Porque a insulina é um hormônio anabólico. Então você vai engordar se tomar muita insulina. Se ficar tomando insulina, vai engordar muito. E aí vai acabar tendo também, além da deficiência de insulina, resistência à insulina. Fica um diabetes tipo duplo, entende? Duplo. Tipo 1 e 2. O tipo 1 e 2. Acontece. Tá. Agora, o tipo 2, esquecendo um pouquinho os pacientes com tipo 1, o tipo 2, a gente tem pouco na infância. Mas está começando a ter casos na adolescência. Por coincidência, tem 2 internadas no HC hoje. Porque chegaram com a glicose elevada, os anticorpos são negativos e a gente está ajustando. Estão tendo que entrar em insulina porque estão muito altos, mas provavelmente a gente vai tirar da insulina depois. Mas está começando a surgir por conta da obesidade, ambas. Muito joguinho eletrônico, muito celular, a dificuldade de tirar os filhos do quarto, né? Porque antigamente era o contrário, né? Tirar o menino da rua. Agora a dificuldade é tirar os filhos do quarto, né? Porque os meninos querem deixar o dia todinho na televisão jogando joguinho eletrônico. Não querem jogar bola, não querem descer para brincar com os amigos, né? Tá uma vida muito complicada. E depois da pandemia piorou um pouquinho. Piorou um pouquinho, né? Essa parte, né? E me diz uma coisa, das endocrinopatias, né, das doenças, a mais comum na infância é a diabetes? Ou são os Hashimotos? Não, o que mais, assim, o grosso do consultório do endócrino é a baixa estatura. Baixa estatura é o grosso do consultório. Menina, eu não sabia não. Mais de 1/3 das consultas são por baixa estatura. Então, todo mundo querendo os filhos todos altos. Existe esse preconceito, né, de que a altura é igual a sucesso e as pessoas estão querendo botar os filhos para crescer. Ninguém quer que os filhos sejam baixos, não. Nem meninas, nem meninos. E aí chega a ponto, às vezes, do exagero, né? Crianças completamente normais, no percentil 50, procurando a gente para crescer sem necessidade. Mas existe, sim, a baixa estatura verdadeira. E aí, a baixa estatura verdadeira, ela tem que ser investigada. Quando a criança é baixa, é fácil saber se ela é baixa, né? Coloca no gráfico lá, tá baixa. Mas descobrir o porquê é um trabalho detetive. E aí a gente vai pesquisando na conversa toda com a mãe, examinando. Pra gente ir alguns exames, né? Pra descobrir o que essa criança tem. E aí, dependendo do caso, a gente vai fazendo o tratamento. E muitas vezes o tratamento é com hormônio de crescimento, né? E o bloqueio da puberdade, né? Muitas vezes precisa bloquear para poder eles crescerem, né? Em algumas situações, dependendo da idade, vocês bloqueiam, né? Porque assim, baixa estatura é uma coisa, puberdade precoce é outra. Aí, no geral, a baixa estatura, quando o paciente vem, a gente vai tratar com hormônio de crescimento. E aí, dependendo da idade e da altura que a criança entra na puberdade, a gente pode acrescentar o bloqueador para ajudar. Assim, você faz um tratamento duplo, né? Faz o bloqueio puberal mais o hormônio de crescimento. Faz os dois. Porque aí, com o hormônio de crescimento, você ganha centímetros. E com o bloqueio puberal, você ganha tempo. E aí a gente consegue fazer, mas não nem sempre precisa fazer o bloqueio, né? Porque se você começa cedo o tratamento, a criança entra na puberdade já numa altura boa, não precisa fazer. Entendi. Ou então, o que a gente mais bloqueia, e aí é comum também, puberdade precoce, né? E aí, quanto é que a gente chama de precoce? E aí eu acho importante para
o pessoal que está escutando, se a menina começar a ter broto mamário ou pelo pubiano antes dos 8 anos de idade, é importante conversar com o pediatra e provavelmente o pediatra vai mandar para a gente. Para endocrinopediatria. É. E o menino, se começar aumento do volume do testículo pelos pubianos antes dos 9. E aí a puberdade precoce tem tratamento, o SUS Inclusive provê, né? Provê o tratamento, se for puberdade precoce mesmo, provê, é uma medicação injetável também, aí já é intramuscular. Uhum. E aí tem uma trimestral que o SUS fornece, então assim, a gente consegue pausar aquele processo. É o análogo de GNRH, né? Que vocês usam para outras coisas, né? A gente usa para endometriose, para outras coisas. A gente usa, aí faz o bloqueio e na época certa da menina começar a puberdade, que é em torno dos 10 anos, aí você suspende e deixa e aí ela as coisas vão, é totalmente porque tem aquela reversível. puberdade de causa central e periférica, né? Então, assim, a maioria acho central. Que é central, né? É central. A grande maioria, Ju. A grande maioria é central. Para você ter uma ideia, eu acho lá no HC a gente deve ter uns 300 casos de puberdade precoce e só 5 ou 6 são periféricos. Foi mesmo. É muito pouco, O grosso né? é central. Eu vi recentemente a filha de uma paciente que estava usando uma medicação, eu não me lembro agora qual foi a medicação, ela tem há 7 anos, era para controle de hiperatividade, e ela começou a desenvolver o broto mamário, aí a neuro suspendeu. Então, assim, eu vi só esse caso, assim, que eu me lembre. Aqui no consultório, realmente, a gente não tem muita puberdade precoce, acho que porque vai direto para o endócrino pediatra. Então, assim, no dia a dia, eu não tenho muita puberdade precoce aqui no consultório, porque quando vem pra gente, já vem bloqueada, já cresceu, já tratou, né? E quando vem pra gente, que a gente, por acaso, identifica, a gente manda para endócrino pediatra para vocês avaliarem. Então, no dia a dia, aqui a gente não tem muito, não. Aí a questão do crescimento na puberdade precoce, realmente, se for puberdade precoce, você tem que tratar, senão a criança fica pequena, né? Fica, menstrua cedo. É porque vai ter fusão das articulações, né? Das epífises, e aí não cresce mais, né? O estrógeno e a testosterona, eles avançam, né? A idade óssea. A idade óssea. E aí tem uma hora que funde. E aí para de crescer. E aí a menina... A idade óssea devia ser pedida de rotina. Você acha que a gente deveria pedir de rotina ou não? Não, rotina não. Porque a gente não pede na rotina clínica, né? Rotina não. Só nesses casos específicos. Só em casos de puberdade precoce ou atrasada ou baixa estatura. Se não for, não precisa, isso, de jeito nenhum. A criança que está crescendo, né? normal, puberdade na época certa. Não precisa, né? Invadir para fazer. De jeito nenhum. Vai irradiar irradiar sem necessidade. Para nada, né? Precisa não, mas é comum. É porque as mães pedem, viu? Chegam aqui. Ave Maria, olha, eu vou dizer as mães tudo, olha. Doutora, por favor, passa um raio-x para minha filha. Mas ela tem o quê? Não, porque eu tô achando que ela tá pequena. Mas e a pediatra? Não, mas doutora, por favor, fica naquele, sabe? Eu converso com a pediatra, veja com a pediatra, né? Porque, veja, e outra coisa, a gente vai pedir um exame pra uma pessoa que a gente tá nem vendo, né? Não, e se der atrasado ou avançado, a mãe vai fazer o quê? Vai tratar o quê? Que ela não foi pra consulta, né? Aí eu digo, não é assim, não pode, tem que ir pra endócrino pediatra, tem que ir pra pediatra pra ela ver se realmente tem indicação de fazer, né, o exame. Mas o pessoal acha que pode pedir. É normal, faz parte, entendeu? Quando não é. Né? Outra dúvida que às vezes as mães perguntam aqui é assim: começou a desenvolver mama, começou a desenvolver pelos, para quem levar? Né? Se vai para o pediatra, se vai para o endócrino pediatra, se vai para o gineco. Eu digo, olha, todos podem atender. Todos podem atender para ver se é para ver se é normal, se está alterado, época, se é normal, né? Aí eu gosto de dizer, em média, as meninas começam aquele brotinho mamário em torno dos 10. Dos 10. Mas a partir dos 8 é normal. A gente chama de precoce antes dos 8. Quando está entre 8 e 10, a gente chama de antecipado. O precoce a gente sempre trata. O antecipado tem casos que a gente trata. Entendi. Depende da maturidade da criança. Porque quando você vê que está perto de menstruar e é muito menina... Exato. Depende da maturidade da criança e da velocidade com que vem. Então, por exemplo, a gente chama precoce antes dos 8. Aí o broto mamário começa com 8 anos e 2 meses. Eu não vou tratar?
tão próximo, É né? muito da pena. perto, né? Aí vale a pena, né? Tem casos que vale a pena, principalmente da maturidade. Chega muito no consultório, Ju, a menina com broto mamário e segurando a bonequinha Oh, na meu mão. Deus do céu. É. Aí não tem condição, não. Aí barbrinha, não. Não é uma condição. Aí não tem condição. E as crianças pequenas, tem muita criança também com distúrbio no neurodesenvolvimento, né? Criança com autismo, ou com déficit de atenção. Essas crianças não dá para deixar Não dá pra... as coisas acontecerem muito Muito cedo, cedo, não. Tem que esperar Tem maturidade mais. Não pra tem isso, não. maturidade, né? E a medicação é segura, né? Você conhece a medicação, é segura, é muito eficaz, boa, eficaz. reversível, né? Você tira a medicação e as coisas desenvolvem. Né? Tem muito tempo no mercado, ótimo. É muito tranquilo de trabalhar, né? Com Agora, a o que eu medicação. gosto de dizer, que às vezes chega muito também, muita mãe lá, a criança na puberdade na época certa, querendo que a gente atrase essa puberdade para crescer. Aí não funciona. Não funciona mesmo. Não funciona. A gente só tem ganho de altura bloqueando, isolado, com bloqueio isolado, se você Realmente fizer uma puberdade precoce. Entendi. Puberdade antecipada, puberdade perto da época certa, não adianta só bloquear, não. Só vai atrapalhar. Pode até atrapalhar, porque você atrapalha o estirão, né? O com estirão, bloqueio. Com bloqueio. Se deixar um bloqueio por muito tempo, não é bom. Não é bom. Você pode atrapalhar o estirão, você pode atrapalhar a formação de massa óssea. Tudo isso. E Então, é bom você dizer isso, porque é muito comum, eu percebo, por exemplo, eu tenho uma paciente aqui que ela é bem baixinha. Ela tem 1,54 m. Né? E aí ela disse, minhas filhas, quando chegarem, doutora, olha, eu tenho um trauma, eu sou baixa, meu marido é baixo, minhas filhas, quando chegarem na idade mais perto, eu vou bloquear, vou dar hormônio, essa menina vai crescer, vai não sei o quê. Só que ela tem 1,54 m, o marido tem 1,68 m, sei lá, 1 m. Eles são pequenos, então o potencial genético mesmo de crescimento do casal é muito baixo. Né? Só bloquear então, não vai adiantar, dela chegar, não, só bloquear não vai adiantar, porque quando a filha dela chegar, geneticamente, ela não está predisposta para chegar à altura de 1,70 m. Jamais vai chegar. Jamais. Pode você dar nem um hormônio, nem com hormônio de crescimento. Porque existe um ganho esperado, né, que vocês fazem no acompanhamento, mas você não consegue passar naquilo, senão a gente ia ter formação de gigantes. Mas é o que estão atrás, viu? De formação de gigantes. Tá os demais. Filhos atletas, né? Principalmente, né? Atleta, tá. Eu percebo também, por exemplo, hoje, inclusive, uma pessoa me perguntou isso na academia que eu fui. Se minha filha já menstrua, já tá com altura boa, pererê, faz esporte, é atleta, se teria ganho ainda fazer alguma medicação para crescer. Eu disse, já tem 15 anos. Eu digo, essa idade não dá mais, né? Essa idade você vai conseguir abrir alguma coisa, algum ganho. A menina tá dentro do percentual dela, tá dentro da curva dela, tem uma altura boa, tem tipo mais, assim, não precisa, tem né? Quase 1,70 m. Meu Deus. Né? Vai ficar mais alta Vai que ficar 1,70 m. mais alta do que 1,70 m. Então, assim, porque é atleta, não sei o quê, mas... Mas aparece. Veja só, para saber se ela ainda vai crescer, tinha que ver se tinha espaço nas epífises. Nas epífises. Para ver se tinha ela condição ainda pode crescer. Mesmo com 15 Mas, anos. no geral, depois de um ano, depois da menstruação, um ano e meio, o crescimento já está acabando. Mais provável que não. E assim, quem é que vai prescrever hormônio de crescimento com uma menina de 1,70 m? É totalmente antiético, né? Você fazer isso. Me diga a questão desses tratamentos para os meninos de puberdade precoce. O que é que tem de novidade? O que é que está sendo feito? Pronto. A gente tem, na verdade, se fala muito de você manipular a maturação óssea para ver se você ganha mais altura no futuro. Mas então, manipular como? O bloqueio puberal é uma manipulação da maturação óssea. Você está bloqueando uma puberdade para poder ganhar altura. Entendi. Numa puberdade que começa normal. Então, se um menino chega pequeno, ou a menina também, chegam pequenos, e já em puberdade, realmente o ideal é a gente fazer aquela terapia dupla que eu falei. A gente bloqueia a puberdade e faz o hormônio de crescimento. Mas no menino a gente ainda tem uma carta na manga. Fora essas duas. Fora essas duas, que é usar o inibidor da aromatase. Então, o menino, a gente bloqueia a puberdade primeiro. E aí, quando ele chega em torno dos 13 anos e meio, a gente tira o bloqueio puberal.
e inicia o inibidor da aromatase. Agora, o inibidor da aromatase, ele é o que a gente chama de off-label, né? Não está na bula para isso. Não está na bula para isso. Para isso. Mas tem muita evidência científica. E o que é isso? Por que tem a ver o inibidor da aromatase, né? Isso eu quero entender. O inibidor da aromatase, os meninos, a testosterona que os meninos fabricam, ela é transformada em estrógeno pela aromatase. Pela aromatase. O que foi provado, parte dela, né? O que foi provado é que a testosterona, ela ajuda no crescimento da cartilagem de crescimento, mas o que faz aquela cartilagem se ossificar, virar osso e fechar, é o estrógeno. Então, se você bloqueia essa conversão, os meninos ficam crescendo por mais tempo. Foi descoberto porque descreveram um homem que tinha uma inibição no receptor estrogênico e ele não parava de crescer. Entrou em puberdade e não parava de crescer. Parava de crescer. E depois, nos homens com deficiência congênita da aromatase, mesma coisa. Mesma coisa. E aí, pronto, se a gente usar. E aí começou-se a usar o inibidor da aromatase em pacientes que já usam hormônio de crescimento para ajudar nesse tratamento. Ajudar nesse tratamento, para os meninos crescerem mais. Isso. Sim, e aí, no atraso puberal... Não está crescendo. No atraso puberal, você pode usar ele sozinho, só o inibidor da aromatase. O que é que foi visto? Aqueles meninos com retardo constitucional do crescimento e puberdade, que é aqueles meninos que chegam aos 14 anos de idade, que não entram em puberdade ainda e são baixos. São baixos. Você pode fazer... O tratamento é usar testosterona por um curto período de tempo, 3, 4 meses de testosterona, para tentar desencadear a puberdade, você sensibilizar o eixo. O eixo. Né? Desencadear a puberdade. E, para ganhar mais altura, fazer o inibidor da aromatase junto. Porque aí ele não tem o estrógeno. Então isso, aquela testosterona que a gente está dando não vai transformar em estrógeno, não vai calcificar, digamos aí, não vai ossificar as cartilagens. Isso. E aí o menino fica crescendo. Menino, que coisa fantástica. E tem ganho, viu? Adorei isso. Isso é bom. Mas por enquanto só em meninos. Só meninos, né? E é off-label, né? É importante dizer que é off-label. Coisa boa, porque mas mais uma carta na manga. Uma carta na manga. Principalmente os meninos que já chegam com a puberdade muito avançada. Não dá mais tempo de bloquear. Eles são tão pequenos e com a puberdade avançada. Então, você pode fazer o inibidor da aromatase junto com o hormônio de crescimento. Tem estudo mostrando, Ju, às vezes tem os meninos com 15 anos de idade óssea. Já no final de crescimento, você começar esse tratamento, ainda tem ganho. Ainda tem ganho. Se realmente for baixa estatura. Que bom, que ótimo. Tem umas coisinhas. Porque a gente tem uma janela, né, para tratar. Por isso que eu digo muito para as mães, leve logo, né? Leve para o pediatra, fica enrolando, não. E essas crianças que têm deficiência de produção mesmo de GH? Tem crianças que não produzem, né? Essas, no geral, elas são mais baixas do que... Mas quando dá o GH, o hormônio do crescimento, elas crescem bem, né? Inclusive, quando tem deficiência do hormônio de crescimento, o SUS fornece. Eu tive 2 sobrinhos, irmãos, né, um casal, e nenhum dos 2 produzia em quantidade suficiente, e eles ficaram com uma altura super boa. Ela ficou com 1,70 m, ficou ótima, e o menino já vai com 1,80 m e tantos. Agora, eles bloquearam, eles tomaram só, parece que até 13 ou foi 14 anos, uma coisa assim, não me lembro agora como foi. Tomaram um período e pararam. E aí, depois, ele deu um estirão. Mas quando fazia os testes, eles não produziam. Um casal, né, irmãos? Assim, a gente tem que ver se... É muito comum esses testes darem falsos positivos também. Não sei se foi o caso deles, né? Cresceu demais. Cresceram muito. É estranho uma criança. Crescer mas tanto. Veja, na verdade, quem é deficiente de hormônio de crescimento vai chegar, quando você repõe, vai chegar na estatura alvo, na estatura esperada. 1,95 m. Pelo alvo genético. Então, talvez eles tivessem mesmo. Mas a gente tem casos. O estranho é depois que você suspender, eles continuarem crescendo, né? Porque quando tem deficiência, não cresce depois. Existem também as deficiências parciais. Agora, existe muito falso positivo também. Então, por exemplo, se a gente faz aquele teste, num período muito perto da puberdade, ou no iníciozinho da puberdade, ou um pouco antes de iniciar, você pode ter um falso positivo para deficiência de hormônio de crescimento. Porque existe uma queda fisiológica nos níveis de GH antes do estirão puberal. Então, se você testa aí, você pode ter um falso positivo e dar um diagnóstico. Né? Pode, não sei. Não aí sei. Só revendo. Mas, assim, existem falsos positivos. E aí a gente usa uma coisa que chama de priming.
A gente usa estrógeno ou testosterona, se for menino, antes de fazer o teste. Entendi. Você evita esse falso positivo. Esse falso positivo, né? Entendi. É um protocolozinho para não dar diagnóstico errado, né? Entendeu? E puberdade tardia, chega muito também? Chega. Precoce é mais comum. Precoce é mais comum, né? A menina desenvolver as características antes da hora. Mas e aquelas que não desenvolvem? Tá 16 anos, não menstruou, tem a mama, mas não menstruou. E acontece, aí, chega muito? Chega. Não é muito. São casos mais comuns. Chegam, a gente pega de tudo, né? Pega de tudo. De tudo, e aí são várias doenças. Aí chegou depois, a menina, se completar 13 anos e não tiver mama, ou 15 anos não tiver menstruado, a gente tem que fazer uma investigação. Fazer investigação, né? Isso. E aí a gente tem que ver se é problema hipofisário, né? Não produzir os hormônios hipofisários para estimular os ovários, ou se é um problema ovariano, né? Que é aquele hipogonadismo hipergonadotrófico. Aí, se for ovariano, você tem que fazer cariótipo, tem que investigar. Tem que investigar. Todo hipogonadismo hipergonadotrófico tem que fazer cariótipo, né? Tem que ver tudo. Aí tem que investigar. E tem as causas uterinas também, as malformações uterinas. Às vezes a menina tem todo o eixo central que manda informação tá preservado, o ovário tá bom, mas o útero é mal formado, né? Isso. Que são aí, as no causas caso, uterinas. as dosagens hormonais são todas normais, mas não menstrua. Tem isso também. Às vezes a gente isso não vai muito pra gente, né? Vem pra gente, gineco. Vem pra gente. Vem pra gente, porque a mãe olha a menina de mama, de pelo, de só tudo, falta não menstruou, traz pra ginecologista, isso, né? Acaba vendo, né? Às vezes chega aqui pra gente investigar essas causas. Hoje mesmo chegou lá no HC uma menina, primeira consulta, 12 anos e meio, não tinha aparecido mama, não tinha aparecido nada, e bem pequenininha, ela tinha 1,30 m. Muito baixinha. Atrasou, né? Pra ir. E aí, a gente... Mas aí, olhando e conversando, e depois olhando pra ela, era bem típica da síndrome de Turner. Ela tinha várias características. E ela tinha também uma doença autoimune, que era artrite idiopática juvenil. Que é comum nas meninas com síndrome de Turner ter também, né? Vai ter que investigar, né? Eu acho que é uma síndrome de Turner, ela tem todas as características, e aí a síndrome de Turner, a bastatura da síndrome de Turner, o governo também dá o hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento, que coisa boa, que bom, fico feliz. Para esses dois casos, né? E aí vamos ver, ela já tem 12 anos, eu tenho que ver quanto espaço ela tem ainda para crescer, porque demorou aí, Aí mesmo que tenha espaço, a gente vai tratar, mas a gente só pode tratar até as epífises fecharem. Depois que fecha, eu tenho que parar o tratamento, senão começa a ter... as deformidades. Deformidades, de acromegalia, né? Cresce testa, cresce queixo. Cresce nariz, cresce queixo, cresce mão. Mão, cresce pé. Fica só... pode. Aí piora. Aí piora, não adianta nada. Além de não crescer. Aí piora. Aí por isso que eu digo, é importante vir logo, né? Cedo. Começou a ter baixa estatura, vir logo, porque a gente vai fazendo a investigação. E essas doenças da tireoide? A tireoidite de Hashimoto, o próprio câncer de tireoide, né? Eu fiquei muito impressionada, porque minha filha, Sofia, tem uma amiga que teve um câncer de tireoide aos... Eu não me lembro se foi 15 ou foi 16 anos. E eu fiquei bem impressionada, né? Porque geralmente a gente vê isso mais tardio, né? A gente não vê nessa idade, na adolescência, não é comum câncer de tireoide, feito a gente vê no adulto. O câncer de tireoide, ele é raro na infância. É mais comum em adolescentes do que em crianças. Mas mesmo assim, não é tão comum, não. A gente é um local de referência para câncer de tireoide lá no HC, porque a gente tem todo um aparato de cabeça e pescoço, tem de medicina nuclear, né? Lá tem tudo. E a gente tem alguns casos, mas tem menos de 30 casos. Em adolescentes. Eu acho que a gente levantou em torno de 30 casos. E o pessoal do adulto tem muito mais casos. Né? E normalmente o câncer de tireoide na adolescência ele é mais invasivo. Ele normalmente já vem com metástases para linfonodos e às vezes pulmonares. Mas apesar da agressividade no início, a sobrevida é praticamente 100%. É muito alta. É muito alta, graças a Deus. Então, apesar de tudo, a gente consegue tratar e controlar super bem. Né? E a criança desenvolve bem, normal. Normal, né? Fica só com uma beleza. Tiroidiano dela a vida toda e segue a vida, né? Hormônio tiroidiano, hoje a gente atendeu uma que ela também ficou com hipoparatiroidismo. Foi? Eu atendi uma, ela tem 15 anos.
E aí ela tem o hipotireoidismo, claro, né? Porque tirou a tireoide. E aí, mas era agressivo localmente, aí quando fizeram a cirurgia, tiraram. Mas ela tá curada do câncer de tireoide, agora é só... E as tiroidites são comuns? Hipotiroidismo, hipertiroidismo são comuns na infância? Também são mais comuns nos adultos do que na infância. E adolescentes tem mais do que as crianças. As crianças. Mas a gente tem também na infância. Mas é mais associada a outras doenças autoimunes? Por exemplo, tem uma artrite reumatoide e faz um hipotiroidismo? Ou isolado aparece também? Tem isolado e tem associado. E a gente tem algumas síndromes genéticas, como a síndrome de Down e a própria síndrome de Turner, que são crianças que têm mais facilidade de doença autoimune. E aí elas acabam tendo hipertiroidismo, diabetes tipo 1... Vem com o pacote completo. Vem os lúpus, a artrite reumatoide. Eles acabam tendo. Acabam tendo, né? A gente atendemos semana passada, ele tem síndrome de Down, tem hipotireoidismo por Hashimoto e tem diabetes tipo 1. Tipo 1. Porque a síndrome de Down é mais comum, né? É mais comum, né? E eles têm mais facilidade de obesidade também, né? Baixa estatura, obesidade, né? Tem. Eles têm mais facilidade de ganhar peso do que a população em geral, né? E uma síndrome relativamente comum, né? A gente tem muitos pacientes. A maioria dos que vão pra gente tem hipotireoidismo. Tem associado. É impressionante, né? E aí, tanto o câncer tireoide, quanto a tireoidite de Hashimoto, quanto o Graves, é mais comum em meninas adolescentes. Meninos é mais incomum. Mais incomum, mais né? em meninas. Doença autoimune, né? Doença autoimune, de modo geral, é mais comum na gente. Principalmente depois da adolescência. Sinceramente, bastar fazer depilação, ter cólica menstrual. Não, ter cólica menstrual, ainda sangrar. Tem mais essa. Todo mês sangrar e ainda vem mais essa. Mas, Barbrinha, me diga aí, me dê a mensagem final. O que é que você gostaria de passar de mensagem para as mães, né, as pessoas que estão assistindo em relação a tudo isso que você falou? Qual é a sua mensagem final? Me diga aí. A gente está tendo uma infância muito... A gente está tendo uma infância muito diferente do que eu vivi, agora com quase 50 anos, né? É uma infância diferente. A gente, de questão de... tela, de pouca atividade física e da facilidade de alimentos ultraprocessados. E isso acaba mexendo em todo o desenvolvimento da criança. Então, o fato delas não estarem se exercitando e estarem se alimentando mal, acabam ficando com obesidade. A obesidade, ela leva a uma antecipação puberal, porque existe um hormônio chamado leptina, que ele facilita esse início da puberdade. E a puberdade iniciando mais cedo vai atrapalhar a altura. Então, esse estilo de vida acaba modificando todo o desenvolvimento da criança. E a gente tem também umas substâncias que estão no meio ambiente, estão nos alimentos, que a gente chama de disruptores endócrinos, que podem agir dentro do nosso sistema endócrino e modificar, e causar tiroidites, e causar puberdade precoce. Então, quanto menos alimentos processados a gente ingerir, quanto mais atividade física, melhor para o desenvolvimento geral da criança. Tá bom, minha gente, então ficamos por aqui. Gostaria de agradecer a Barbrinha que está aqui com a gente, tirou tantas dúvidas, trouxe tanta coisa importante, né? Mande este vídeo para aquela sua amiga que tem filhos, né, que também tem dúvidas ou que está passando por um processo, sei lá, com um filho com tiroidite, com obesidade, com alguma coisa, para ela ter informações, né, precisando. Bárbara tá aí para atendê-la, né, atender essa família, porque eu digo atendimento é familiar, né? É familiar, não é da criança, é familiar, porque quando você vai ver, tem muitas questões familiares que precisam ser resolvidas. Então, um beijo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas para que elas também tenham mais informações em saúde, informações de qualidade. Beijo, pessoal. Boa noite.